Integrantes do grupo: Matheus Santos Fonseca, Bianca Ferreira Santos, Maria Eduarda, Natália Cristine, Aécia Soares Bonfim, Marcela Rafael, Graziele Ramos Soares Alves, Larissa Caroline. O bioma é um conjunto de diferentes ecossistemas que possuem certo nível de homogeneidade. São as comunidades biológicas, ou seja, as populações de organismos da fauna e da flora interagindo entre si e interagindo também com o ambiente físico chamado biótopo. O termo bioma veio do latim, onde bios significa vida e oma significa massa ou grupo. Este termo foi utilizado pela primeira vez em 1943 por Frederick Edward Clements. Frederick o definiu como uma unidade biológica ou espaço geográfico cujas características específicas são definidas pelo macroclima, a fitofisionomia, o solo e a altitude. Podem, em alguns casos também, ser caracterizados de acordo com a existência ou não de fogo natural. Porém, com o passar dos anos, a definição do que é um bioma passou a variar de autor para autor. Neste trabalho, queremos demonstrar as características de alguns dos principais biomas brasileiros, apresentando imagens reais e relativamente atuais enquanto a explicação é dada, sendo objetivos e informativos ao mesmo tempo. Floresta pluvial tropical. Também chamada de floresta ambrófila, a floresta pluvial tropical é um bioma com vegetação de folhas largas e é o mais complexo bioma da Terra, tanto em estrutura quanto em biodiversidade. Existe sob ótimas condições de crescimento, precipitação abundante e temperaturas elevadas. Não há ritmo anual de estações. A luz solar é o fator limitante, já que as copas das árvores fecham no teto, que dificulta, assim, a entrada de luz para os estratos inferiores. Floresta amazônica. A Amazônia, ela ocupa 61% do território brasileiro, rico em biodiversidade, possui 80% de fauna e 20% da flora, ainda sem contar dos rios que apresentam a maior reserva de água doce no mundo. Seu ecossistema é tropical, com relevo variado, clima quente e úmido. Uma característica da floresta é o perfeito equilíbrio do ecossistema. Seu solo é arenoso e rico em materiais orgânicos, gerados pela própria floresta. Floresta estacional. Floresta estacional constitui uma vegetação pertencente ao bioma da Mata Atlântica, sendo típica do Brasil central e condicionada à dupla estacionalidade climática, uma estação com chuvas extensas de verão em seguidas por período de estiagem. É constituída por fanerófitos com gemas foliares protegidas da seca por escamas, tendo folhas adultas ou deciduais. O grau de decidualidade, ou seja, a perda das folhas de folhas, é dependente da intensidade e duração basicamente de duas razões: as temperaturas mínimas, máxima e a deficiência do balanço. A porcentagem das árvores no conjunto florestal é de 20 a 50%. Mata Atlântica. A Mata Atlântica apresenta uma variedade de ecossistemas florestais bastante diferenciados, acompanhando as características climáticas da região. Há subdivisões do bioma da mata em diversos ecossistemas devido a variações de latitudes e altitude. Nas copas das árvores que se formam uma camada, algumas podem chegar a 60 metros de altura. Essa cobertura forma uma região de sombra que cria o microclima típico da mata, sempre úmido e sombreado. Floresta subtropical. A floresta subtropical ocorre na região sul do Brasil, principalmente nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, acompanhando a bacia do rio Uruguai. A vegetação da floresta subtropical da bacia do rio Uruguai
também chamada de floresta estacional, é caracterizada principalmente pela presença de espécies com folhas largas e árvores emergentes, esparsas e deciduais, perdem parcial ou totalmente suas folhas. Abaixo das espécies emergentes, encontra-se um denso estrato arbóreo constituído por árvores perennifólias, onde predominam as canelas. Nessa vegetação está completamente ausência a araucária. Mata dos cocais. Os cocais, que é um tipo de cobertura vegetal situado entre as florestas úmidas da região norte e as terras semiáridas do nordeste do Brasil, sendo uma zona de transição entre os biomas caatinga, floresta amazônica e o cerrado. Influenciado pela sua localização, esse bioma possui 3 tipos de climas: equatorial úmido, quente e chuvoso, que equivale a 20% do seu bioma; o tropical, que é semiúmido, predomina em mais ou menos 65%, com estações secas e úmidas; e o tropical semiárido, que é quente e seco, que equivale a 15% do seu bioma. A mata se formou ocupando lacunas de outras formações vegetais, cerrado e florestas amazonenses, que foram desmatadas para a criação de pasto e exploração de madeira. Seu solo é rico em minérios como ferro, ouro, diamante, bauxita, alumínio e níquel. Uma característica interessante é que o solo na região dos cocais possui um lençol freático pouco profundo, permanecendo úmido o ano inteiro. A vegetação típica da mata são babaçu em maior quantidade, canaúba, oiutis e buruti. No extrato mais baixo da mata encontramos diversas espécies de árvores de vegetação de pequeno porte. As folhas das palmáceas caracterizam-se por serem grandes e finas. Savana. Savana é um tipo de vegetação típica de regiões de clima tropical, com a estação seca bem definidas. As savanas são formadas por gramíneas com presenças espelhadas de árvores de pequeno porte e arbustos. Podemos encontrar a savana no leste da África, América do Sul. O cerrado brasileiro é uma espécie de savana e também na Austrália. A fauna das savanas é muito rica em espécies. Na savana africana, por exemplo, as principais espécies de animais encontradas são leão, elefantes e zebra. Há também uma grande presença de insetos e animais de pequeno porte. Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área de cerca de 22% do território nacional. Nesse espaço territorial, encontram-se as nascentes das 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul. Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do mundo, abrigando 11.627 espécies de plantas nativas já catalogadas. Presença marcante de árvores de galhos tortuosos e de pequeno porte. As raízes desses arbustos são profundas e as cascas dessas árvores são duras e grossas. O solo do cerrado caracteriza-se por apresentar cor avermelhada, em função da grande presença de óxido ferroso. Caatinga. A Caatinga ocupa uma área o equivalente a 11% do território nacional. Rica em biodiversidade, a Caatinga tem um imenso potencial para a conservação de serviços ambientais. As principais características da Caatinga são forte presença de arbustos com galhos retorcidos e com raízes profundas, presença de cactos e bromélias. As folhas desse tipo de vegetação são de tamanho pequeno. O solo da Caatinga apresenta baixa fertilidade, além de ser pedregoso. Pantanal. O bioma Pantanal é considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. A sua área aproximada é de 150.355 km², segundo o IBGE, ocupando assim 1,76% da área total do território brasileiro. Em seu espaço territorial, o bioma, que é uma planície aluvial, é influenciado por rios que drenam a bacia do Alto Paraguai. O Pantanal sofre influência direta de 3 importantes biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Além disso, sofre influência do bioma Chaco, nome dado ao Pantanal localizado no norte do Paraguai e leste da Bolívia. Uma característica interessante desse bioma é que muitas espécies ameaçadas em outras regiões do Brasil persistem em populações avantajadas na região, como o caso do tuiuiu, ave símbolo do Pantanal.
Apesar de sua beleza natural exuberante, o bioma vem sendo muito impactado pela ação humana, principalmente pela atividade agropecuária. Assim como a fauna e flora da região são admiráveis, há de se destacar a rica presença das comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, os coletores de iscas ao longo do rio Paraguai, comunidade Amolá e Paraguai Mirim. Deserto. Deserto. O deserto é uma região em que ocorre pouca quantidade de chuva. Por isso, a umidade é muito baixa e pouca vegetação consegue se desenvolver. Nessas condições, a vida torna-se muito mais complicada para seres humanos e outras espécies animais. O solo do deserto é pouco fértil e formado principalmente por areias e por rochas. Durante o dia, as temperaturas costumam ser muito elevadas e à noite são muito baixas. Portanto, a amplitude térmica nos desertos é muito elevada. Muitos desertos são formados a partir do processo de desertificação do solo, que consiste na perda da vegetação através da ação do homem ou da própria natureza. Um dos motivos para a conscientização do desmatamento é o fato de poder tornar aquele solo, que é frutífero, que tem muitos minerais, um deserto. Tundra. A tundra é um bioma que se desenvolve sobre solos permanentemente congelados. A palavra tundra significa terra estéril, sem árvores, caracterizando exatamente o que ela é, um bioma simples em termos de composição de espécies vegetais e animais. Existem dois tipos de tundra, tundra ártica e tundra alpina. A tundra ártica localiza-se próxima ao Polo Norte, abrangendo o extremo norte do Alasca e do Canadá, Groenlândia, Noruega, Suécia, Finlândia e Sibéria. A tundra alpina é encontrada em vários países no topo de montanhas muito altas, como nos Alpes, sistema de cordilheiras da Europa. A tundra ártica é o bioma mais seco e frio da Terra. As chuvas são escassas e a quantidade de luz solar é pouca. Nessa região, os invernos são longos com temperaturas médias entre menos 28 graus Celsius e menos 34 graus Celsius. O verão é curto, podendo durar 2 a 4 meses. Mesmo assim, a temperatura geralmente não ultrapassa 0 graus Celsius. Intervenções geográficas. Desde os primórdios da vida humana na Terra, o homem sempre tentou modificar a natureza em que vive, criando novas coisas e tecnologias, invenções para o seu próprio bem-estar e conforto. Podemos perceber isso através dos homens da caverna, que desde sempre tentaram modificar e criar novas coisas. O grande problema é que essas intervenções vêm causando grande dano à nossa natureza. O homem deixou de intervir de forma necessária para intervir de forma conveniente, pensando apenas no seu lucro e no seu bem-estar financeiro. E essas intervenções já viraram abusivas. E a cada dia que se passa, vem criando mais danos ambientais. Danos que estão virando irreparáveis. Podemos ver essas intervenções com apenas uma planta arrancada da terra ou uma floresta destruída para construir alguma coisa. Construções de grande lucro, porém de forma totalmente inconsciente. Os homens devem ter mais consciência e parar com essa ação abusiva, porque devemos saber que a natureza é irreparável. Ao longo dos anos, as florestas acabam, altera o solo e a superfície dele também, dos rios, dos córregos, acabando com seu valor e com a sua preservação. Nós devemos ter a necessidade de equilíbrio e sempre lembrar que nós precisamos da natureza, ela não precisa da gente. Conclusão. Com a elaboração deste trabalho, foi possível conhecer um pouco mais sobre o que são os biomas. Bioma é uma comunidade biológica, ou seja, fauna, flora, suas interações entre si e com o ambiente físico, solo, água e ar. Um bioma pode ter uma ou mais vegetações predominantes. É influenciado pelo macroclima, tipo de solo, condição do substrato e outros fatores físicos, não havendo barreiras geográficas, ou seja, independente do continente. Os biomas brasileiros são extremamente ricos e abastecem nossa cultura com beleza, uma vez que a diversidade é tanta que se torna bela e extravagante.
É importante frisar que devemos conservar a natureza para preservarmos essa beleza imensurável, pois, como é dito em Nature's Speaking da Conservação Internacional, que em português significa a natureza está falando, a natureza não precisa das pessoas, as pessoas que precisam da natureza.